Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, né? Nosso estúdio improvisado, saudade de vocês, né? Prosseguindo aí a quarentena. Vamos avançar um pouquinho o nosso estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós falamos no último encontro, né? Iniciando aí o estudo do sacramento do batismo, nós paramos no parágrafo 1245, né? Falando aí sobre a mistagogia, né? Assim, o mistério da celebração, né? Os elementos que compõem a celebração do batismo, recordando rapidamente, né? A apresentação do sinal da cruz, a proclamação da palavra, o exorcismo que é feito, né? A renúncia ao mundo, a profissão de fé, a unção com o óleo do catecúmeno, né, o óleo do batismo, depois a imersão, né, a água, né, o derramamento da água que caracteriza, né, a essência do sacramento, e depois a unção com o óleo do Santo Crisma, significando um compromisso de confirmação, e posteriormente, né, os elementos, né, adicionais, a vela, a veste branca e assim por diante. Depois a oração do Pai Nosso e a bênção solene, conforme está aí no catecismo. Eu pulei de propósito a parte que fala sobre a história do sacramento do batismo ao longo da igreja, e quando a gente voltar eu vou apresentar isso para vocês, né, no anexo, para que vocês possam fazer uma leitura mais pormenorizada e depois a gente conversa a respeito. No parágrafo 1246, para a gente dar continuidade, fala, né, apresenta uma pergunta fatal: quem pode receber o batismo? E a resposta é curta e grossa, né? Repetindo um cânon do direito canônico, né, o cânon 864, diz assim: é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Ou seja, a condição sine qua non, a condição necessária é não ter sido batizado. O que, né, já antecipa algo que nós vamos falar lá na frente, que o sacramento do batismo, ele é irrepetível, não pode repetir, né? Se no momento da celebração o fotógrafo comer barriga lá e não registrar, não tem como, padre, volta, né, diácono, volta, para a gente poder. Não tem jeito, não é uma encenação, né? É algo que está feito para o resto da vida. Então, o batismo só pode ser recebido por aquele que ainda não foi batizado, e aí o catecismo trata de alguns pormenores. Quando ele fala, por exemplo, sobre o batismo dos adultos, nós vamos falar disso, né, no histórico que eu vou apresentar para vocês, mas quando a Igreja Católica foi liberta da perseguição, né, da dominação do Império Romano, houve, né, uma adesão numerosa, gigantesca, né, de pretendentes à fé católica. E essas pessoas, adultas na sua maioria, tiveram que passar por um processo de catecumenato para ser formado dentro do que a doutrina católica estabelecia. E essa preparação, ela era longa, né? Era 3 anos no mínimo. E se a pessoa, né, não fosse devidamente acolhida pela comunidade, havia um escrutínio, né, uma votação para que a comunidade se manifestasse com relação a se aquela pessoa merecia ou não ser batizada, ela teria que prolongar o seu estudo catecumenal, né? Então, durante um bom período, a partir do século IV, né, a libertação foi no ano 313, com o Edito de Constantino, e no século IV começou essa migração, né, de pagãos querendo vir para a doutrina católica, e a igreja queria se certificar de que se essas pessoas estavam realmente buscando a fé, ou simplesmente porque aquilo se tornou um modismo, né? Se tornou algo procurado pela maioria. Então,
a questão do batismo de adultos é tratado dessa maneira. Depois o catecismo fala no parágrafo 1250 sobre aquilo que é a grande polêmica, né, com os nossos irmãos evangélicos. O batismo de crianças. Né? Por que que nós batizamos as crianças? E vocês vão perceber aí, né, no parágrafo 1252, que diz assim: a prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial, ou seja, começa com a igreja. Tá? É atestada explicitamente desde o segundo século, mas é bem possível, né? Aqui a igreja puxa a atenção da gente, né? É bem possível que desde o início, desde os apóstolos, já, né, houvesse o batismo de crianças, quando alguns trechos dos Atos dos Apóstolos falam para nós que quando numa determinada casa, né, a família toda era batizada, a igreja supõe com uma razoável dose de certeza de que naquela família haveria crianças indubitavelmente. E que quando a palavra diz que ali todos foram batizados, as crianças também teriam sido batizadas, e esse é o embasamento da tradição católica para o batismo das crianças. Os nossos irmãos evangélicos não têm a tradição, então eles ficam, né, com a frieza das letras, das palavras, para dizer que não houve, né, que isso não se justifica, quando eles se prendem pura e simplesmente, né, num versículo do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, quando diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não for será condenado. Né? E eles alegam o seguinte, que a criança de 1 mês, 2 meses, ela não tem condições de crer por si mesma. A tradição da Igreja Católica, através do seu magistério, né, tem convicção de que a fé ela é transmissível e que os pais, né, poderão, ao longo do crescimento da criança, oferecer para ela, né, para os seus filhos, o conteúdo da nossa doutrina. Então, leiam aí o parágrafo 1250, que começa falando da necessidade de batizar para reparar o pecado original. Né? Sabemos que todos nós nascemos com um pecado de herança, um pecado não cometido, mas um pecado adquirido, né, por transmissão dos nossos primeiros pais, e que esse pecado, né, é apagado pelo sacramento do batismo. E que, né, isso faz parte do nosso magistério. E que no parágrafo 1251, que os pais cristãos haverão de reconhecer que essa prática é necessária, a prática de batizar a criança recém-nascida o quanto antes, da mesma forma, né? A analogia que o magistério faz é o seguinte: da mesma forma que os pais procuram, né, alimentar os seus filhos com tudo aquilo que é saudável, nutritivo, né, e bom para o seu organismo, que ele também deve buscar aquilo que é nutritivo para o espírito, né, e que o batismo traz esse alimento para a alma. Então, essa é a questão, né, do batismo das crianças. Depois fala no parágrafo 1253 sobre a fé. Eu já disse, né, que a fé ela é dada pela igreja, por isso que quando celebramos o batismo, antes, né, nós fazemos a profissão de fé e o exorcismo. Quando a gente termina o exorcismo, a gente diz: esta é a fé que da igreja recebemos e que alegremente transmitimos àqueles que serão batizados. Parágrafo 1253 até 1255, leiam, né, para vocês formarem o conhecimento. Parágrafo 1256 fala outra pergunta: quem pode celebrar o batismo? Aqui é outra coisa que muitas vezes impressiona, né, pela resposta, porque diz assim, que os ministros ordinários, ou seja, aqueles que ordinariamente estão autorizados a realizar o batismo, são o bispo, na ordem, né, na hierarquia, o presbítero, o padre, e
Na igreja latina, na nossa igreja romana, também o diácono, né? Então, bispo, padre e diácono, isso de maneira ordinária. Agora, extraordinariamente, né, em casos excepcionais, quem é que pode batizar? Qualquer pessoa, e diz assim, mesmo que ela própria não tenha sido batizada. Ou seja, até um pagão pode celebrar um batizado para, né, alguém que esteja em risco de morte, desde que ele não coloque objeção naquela expressão de fé. Né? Se ele não fizer questão, o que ele fizer é válido. Né? E nós, qualquer um de nós, né, qualquer leigo, qualquer ministro, qualquer leitor, qualquer batizado, né, pode realizar uma situação dessa de emergência. E, né, fazer o que é previsto pela igreja. Derrama água na cabeça e diz, né, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora vai ficar nervoso, vai derramar água, né, a mais, a menos, mas é assim que funciona, tá bom? E, para a gente encerrar, eu quero falar desse parágrafo aqui, né, do item 6, que fala sobre a necessidade do batismo. Então aqui tem algo muito importante, né, que ele começa dizendo assim, no parágrafo 1257. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Quem crê será salvo. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho. Ide por todo o mundo, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo é necessário para a salvação para todo aquele ao qual o Evangelho foi anunciado. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança. Ou seja, o batismo é fundamental, essencial. Né? E é por isso que a igreja cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de promover o batismo, né, a todo aquele que procura. Digo para vocês, né, com bastante conhecimento de causa, de quanto a igreja é tolerante com as circunstâncias que hoje são comuns na nossa sociedade, crianças geradas fora, né, de relações tradicionais e as quais a igreja não deixa, né, de batizar de maneira nenhuma. Sempre busca uma possibilidade para que ela seja batizada. E, para a gente encerrar, né, vocês vão ver aí no catecismo de vocês, está escrito em itálico, né, aquela letrinha deitada, uma frase que diz assim: Deus ligou a salvação, né, ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está ligado aos seus sacramentos. Isso significa dizer o seguinte, que Deus é o detentor da misericórdia e ele confere essa misericórdia a quem ele quiser. Por isso que muitas vezes a gente fica conjecturando, aquela pessoa que fez isso, que fez aquilo outro, que deixou de fazer, foi isso, prostituta, ladrão, maconheiro, né? De repente ele vai e nós não vamos. Tá? Porque a misericórdia de Deus não se prende aquilo que é as regras canônicas, as letras da lei. E por isso mesmo eu quero que vocês leiam depois o parágrafo 1260, tá? Que diz assim: sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Nós vamos falar sobre isso novamente no próximo encontro. Ou seja, por caminhos que só Deus conhece, ele pode conferir a salvação a quem ele quiser. Não adianta a gente ficar já colocando rótulo, moldura e sentença, né, destruidora sobre as pessoas. Deus vai fazer a sua obra segundo a sua vontade. E também, se quiser ver, vai lá no parágrafo 848, ele fala de novo isso aí, por caminhos que só Deus conhece. Amém?
A gente se fala novamente qualquer hora dessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.